Olá, alunos do Dá Minha Força, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos resolver uns exercícios de PG. Apesar de PG não ser um tema que seja muito cobrado no Enem, como eu disse na aula passada, ele oscila, de vez em quando ele aparece, então é importante que a gente faça alguns exercícios aqui, vamos resolver os exercícios, para que a gente tenha em mente alguma das suas propriedades da PG. Antes de mais nada, deixa eu trazer algo para vocês, para que a gente comece a se habituar. É o seguinte, galera. Como é que a gente vai estudar matemática? Como é que a gente vai conseguir a nossa performance máxima no Enem? Não somente no Enem, mas em matemática como um todo. Deixa eu colocar aqui. É o seguinte, toda vez que você for estudar uma determinada teoria, o que é importante? Você tem que anotar todos os seus detalhes. No caso de matemática, é importante que você anote todas as suas equações e o que cada uma delas tem o que cada uma delas está dizendo. Nesse caso, a razão, nós já vimos na aula passada, detalhamos com calma, falamos quem é a n, quem é a n-1, ou seja, é um termo e o seu termo anterior. O termo geral de uma PG, que é representado por essa equação, nesse caso, por que ela é representada por essa equação? A pergunta que eu te faço é, por que aqui tem um A1? Porque nesse caso, ela já está olhando uma sequência onde existe o primeiro termo. E quando não existe o primeiro termo, como é que a gente resolve? A gente tem esse AN, que é igual a AP vezes QN menos P, onde o P representa uma posição qualquer, que não seja a primeira posição, beleza? A soma dos termos de uma PG, que é representada por essa equação, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, quem é Q? Q é a razão, pessoal, então não vamos brincar, não vamos dar mole. E o limite da soma, como que é o limite da soma? É o A1, é claro, para quando a gente tem um módulo de Q menor que 1 na aula, a gente fala um pouco melhor sobre isso. Você pode voltar na aula anterior. Igual a 1 menos Q. Pessoal, como é que a gente estuda matemática para o Enem? Matemática para o Enem é da seguinte maneira. Para cada questão resolvida, você tenta colocar naquela questão toda a sua formulação, toda a sua teoria de forma simples. A sua teoria de matemática tem que caber em uma folha. Se couber em uma folha, você vai colocar ao lado da sua questão e vai ver quem é quem. Ah, usei esse cara, usei esse camarada, vi que tem uma lógica. É importantíssimo dessa maneira. Dessa maneira você vai chegar à performance máxima no Enem e, é claro, em matemática também e outros tópicos, é claro. Vamos resolver nosso primeiro exercício. É um exercício simples, mas para a gente começar é isso mesmo. Ó. Verifique se a sequência 5, 15, 45, 135, 405 é uma PG. Se fosse uma questão do Enem, essa questão seria fácil ou difícil? Essa questão é considerada fácil no Enem, então você não pode errar essa questão. Tá? Na prova do Enem, essa questão seria uma questão fácil. Como é que a gente identifica uma questão fácil? A maioria das questões fáceis, elas são escritas de forma reduzida, tá bom? Então vamos resolver essa questão? É o seguinte, ele quer que você verifique a sequência se ela é uma PG. Vamos olhar para o nosso formulário aqui, para a nossa tabela de equações, vamos ver quem nós encontramos. Bom, ao olhar para uma sequência, o que eu me pergunto? Essa sequência tem uma razão? Se eu estou me perguntando se ela tem uma razão, significa que a razão me diz se é uma PG ou não. Como que eu calculo a razão? Eu pego o termo menos o termo anterior, vejo o que ele vai dar, trabalho assim com todos os termos. Se aparecer a razão, significa que é uma PG. Então vamos calcular. Então como que vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o termo posterior dividido pelo termo anterior. Então vai ficar assim, ó, Q é igual a 15 sobre 5, perdão. Quanto que é 15 dividido por 5? 3. Beleza. Agora vamos fazer o próximo termo. O termo posterior dividido pelo anterior. Q é igual a 45 sobre 15. Quanto que deu esse valor? 3. Beleza, então olha só, a razão está dando igual a 3. Nos primeiros termos já apareceu a razão igual. Me aproximo, estou próximo de definir que isso é uma PG. Vamos para o próximo termo, que 135 dividido por 45. Quanto dá 135 por 45? 3. Maravilha. E o último termo, 405 por 135, 3. Logo é uma
PG, tá? É uma PG. Então, o que nós fizemos? Anotem, pessoal. Olha só. Toda vez que tiver uma sequência, observou uma sequência de números, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o termo posterior, vou dividir pelo anterior. Posterior dividido pelo anterior. Posterior pelo anterior. Posterior pelo anterior. Se a razão der igual em todas essas equações e todas essas análises que fizemos, estamos diante de uma PG, essa questão é uma PG, essa poderia ser uma questão do Enem perguntando se era uma PG ou uma PA. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão um pouco difícil, um pouco mais difícil, ela requer um pouco mais de análise, porém, nós só vamos tratar aqui os conceitos da formulação da PG. Olha só, novamente ele nos dá uma sequência e ele quer que determine o quarto termo. Olha só, essa questão é uma questão curta, pequena, porém ela tem um nível de dificuldade maior, você vai ver por quê. O nível de dificuldade maior, ela vai ser apresentada porque nós vamos trabalhar aqui com duas equações da PG para resolver essa questão, então ela é um pouco mais trabalhosa, essa seria já uma questão difícil, então para toda regra tem sua exceção. Vamos lá, esse aqui é meu A1, esse aqui é meu A2. Eu sempre vou nomear as pessoas, tá? Primeiro termo, o termo posterior, sempre vamos nomear a nossa sequência. Quem eu encontro quando eu tenho o termo posterior e o termo anterior? Eu encontro quem? Razão. É sempre assim. Vamos pegar aqui, vamos olhar de novo. Olha só, quem é isso aqui? Eu tenho o termo posterior e o termo anterior. Então, se eu tenho termo posterior e termo anterior, eu calculo razão. Logo de cara, é assim que você faz. Então, vamos lá. Q é igual a A2 dividido por A1. Quem é A2? A ao cubo, B ao quadrado. Quem é A1? AB. Vou abrir isso aqui para ficar mais fácil, tá? Para que vocês possam visualizar. Se alguém tiver alguma dificuldade, é só mandar e-mail. A vezes A vezes A, B vezes B. AB. Um B corta com B, um A corta com A. Concluímos que a nossa razão Q é igual a ao quadrado B. Tranquilo? Esse é o valor da nossa razão. Só que ele quer que calcule o quarto termo da PG. E aí você já está com o seu formulário, a sua tabelinha de equações nas mãos, você vai colocar sobre a sua questão e vai ver quem você quer. Bom, ele está falando de soma? Não. Está falando do limite? Não. Você já calculou a razão? Já. Quem restou? Termo geral. Então vamos encontrar o quarto termo que ele tem interesse usando esta equação. Vamos nós. Então vamos lá. Quarto termo, vou colocar de vermelho para chamar a atenção. O quarto termo é o seguinte. A4 é igual a A1, tá? A1, que é A vezes B, vezes a razão, que é A ao quadrado vezes B, elevado ao cubo. Da onde surgiu esse cubo? Vou substituir a equação para que vocês possam ver. O que eu fiz foi isso aqui, ó. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Substitui 4 aqui, você cai nessa equação de cima. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos continuar. Então, eu quero calcular o quarto termo. Então, ficou A4 é igual a A1, A vezes B, ao quadrado, B ao cubo. Toda vez que tem isso, o que acontece? Eu tenho esse 3, ele vai multiplicar essa potência e ele vai vir para cá também. Sendo assim, nós ficamos com AB, A sexta, B a terceira. Beleza? Eu tenho multiplicação. Eu tenho aqui uma multiplicação, certo? De termos iguais. Vamos tratar bem simples para que vocês possam entender. Olha só, eu tenho A, pode multiplicar quem? Pode multiplicar esse A que é a sexta. Então, vai ficar A vezes A sexta é A a sétima, tá? E B vai multiplicar B ao cubo. Então, vamos. B vezes B ao cubo é B a quarta potência. Tudo bem? Finalizando essa questão, o que nós temos? Que a quarta é
A à sétima vezes B à quarta. Essa é a resposta essa é a resposta desta questão. Então vocês entenderam? Viram como é que se faz? Refaçam esse passo a passo. É muito importante. A PG não é um tema muito cobrado, mas é bom que você saiba. Vamos dar continuidade. Agora a gente vai resolver uma questão conhecida por muitos como uma questão casca grossa, uma questão difícil, mas nós estamos aqui para te ajudar e, é claro, te apresentar macetes. É importante muito macete? Claro, a gente vai trabalhar com muito macete ao longo desse curso, porque o nosso objetivo é que no final você aprove. Nós queremos que você aprove, nós queremos viver o seu sonho. Olha só, uma questão que só em olhar é uma questão considerada difícil no Enem. O que vale mais, essa questão difícil ou aquela questão fácil? Pode ter certeza que vai ser a questão fácil. A ponderação do Enem não é correta, não é pela dificuldade da questão. Um tanque tem capacidade C0 de água, abre-se o tampão e essa capacidade decresce 4% por minuto. Qual será a capacidade desse tanque daqui a T minutos? Vamos lá. O que ele diz é que o tanque está com a capacidade inicial 0, beleza? Ele diz que a cada 4%, ou seja, quando você abre o tampão, a capacidade do tanque cai 4% por minuto. Beleza? 4% por minuto. E ele diz qual será a capacidade desse tanque daqui a T minutos. Você concorda comigo que no primeiro tempo, no tempo 1, começou a contar, quando deu 1 minuto, que eu vou chamar aqui de tempo 1, a capacidade do tanque estava 96% da capacidade inicial. Quando deu 1 minuto, ele caiu 4%, então ficou 96% da capacidade inicial. E quando nós tivermos o tempo de 2 minutos, calma aí, deixa eu subir a folha. E quando tiver o tempo de 2 minutos, olha, quando tiver o tempo de 2 minutos, vamos pensar se ele chegou a 96% da capacidade inicial, quando der 2 minutos, ele vai diminuir mais 4%, ou seja, vai estar 96% do tempo 1. Tranquilo? Então, pessoal, qualquer dúvida vocês nos escrevam, tá? Que a gente detalha essa aula de novo, se for preciso. Tempo 2 chegou a 96% do tempo 1. E como seria no tempo 3? No tempo 3, se você já sacou, você já vai matar agora. No tempo 3, vai ser 96% do tempo 2 e assim sucessivamente. Então, como é que fica a nossa sequência? Porque ele quer saber, qual será a capacidade desse tanque daqui a T minutos. Então vamos lá. Deixa eu colocar a sacola aqui. Então vai ficar aí. O que nós temos? Então nós temos uma capacidade 0, beleza? No tempo 1 nós temos a capacidade, lembrando que 96% é igual a 0,96, tá? É a mesma coisa seguinte, ó, 96% é a mesma coisa que 96 dividido por 100. Então isso nos apresenta 0,96, tá? Então como que ficou aqui a nossa sequência? C0, isso é no tempo inicial, tempo 0. No tempo 1, 0,96 de C0. No tempo 2, 0,96 ao quadrado vezes C0. No tempo 3, 0,96 ao cubo C0. Está vendo o que foi feito? O que nós fizemos foi apenas... O que é isso aqui? Isso aqui é o tempo 2. Isso é o tempo 2. Isso aqui é o tempo 3. Logo, conseguimos identificar que 0,96
0,96 é a nossa razão Q. Então, se a gente continua, isso aqui é o tempo 1, tempo 2, tempo 3, significa que a nossa capacidade, em um tempo t qualquer, vai ficar 0,96 t da capacidade inicial. Pessoal, essa questão é um pouco mais difícil, mas ela foi resolvida com detalhes. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera!